Você sabe como viver uma vida santa? Bom, primeiro você precisa aprender ou saber que uma vida santa é o desejo de Deus para nós. E é um dos principais desejos. Porque está escrito em 1 Tessalonicenses que essa é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Portanto, santidade, pureza, não são opções. É a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós. Ser santo é ser separado do pecado e ser separado do mundo como sistema de valores e crenças anti-Deus, que militam contra Deus. Então, um homem santo, uma mulher santa, são aqueles que não têm o pecado como estilo de vida e nem adotam o perfil do mundo, a filosofia do mundo como estilo de vida. Agora, é impossível nutrir santidade sem conhecimento, sem o conhecimento do pecado. Porque como eu vou afastar do pecado se eu sequer sei o que é pecado? Como eu vou fazer uma ruptura com o pecado? Rejeitá-lo? Não tê-lo como estilo de vida se eu não identificá-lo? Então, primeiro eu preciso identificar o pecado. Eu preciso saber o que é pecado. Bom, pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é andar na contramão daquilo que Deus pretendeu para nós. É aquilo que contraria o caráter de Deus. Isso é pecado. Então, para eu viver separado do pecado, ou seja, ter uma vida santa, eu preciso saber o que é pecado. E não tem como eu conhecer o pecado se eu não conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Porque em Romanos está escrito, não conhecendo eu a lei, eu também não tinha conhecimento do pecado. Mas quando eu conheci a lei, então o pecado despertou em mim o seu desejo. E eu vim ao conhecimento do pecado pelo conhecimento da lei ou pelo conhecimento da palavra de Deus. Nesse sentido, eu acredito que muitas das pessoas que vivem uma vida impura, uma vida carnal, uma vida sensual, ou uma vida pecaminosa, é em razão da ignorância acerca do pecado. E posteriormente, uma ignorância acerca da lei de Deus, da palavra de Deus. Muitas pessoas estão afundadas em iniquidade, em pecados. Muitas pessoas estão envolvidos em pequenos delitos, eu não diria nem, talvez, escândalos, mas pecados de pequeno porte, em razão da ignorância, em razão de não serem expostas à lei de Deus, ou estarem diante da exposição da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai revelar o que é pecado e vai revelar os nossos pecados. Vai revelar aquilo que contraria a vontade de Deus, que entristece a Deus. E quando nos revelar o que é pecado ou nos revelar nosso próprio pecado, então poderemos confessá-lo. Poderemos nos arrepender deles e poderemos nos apartar deles, vivendo assim uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida separada
do pecado e do sistema que governa a nossa sociedade. Para isso, então, eu recomendo, a partir de agora, você começar a estudar mais as Escrituras. Não podemos, por causa da ignorância, ofender a Deus diariamente, vivendo vidas indignas, impuras. Não podemos. A prioridade das nossas vidas não é agradar nós mesmos, não é tirar de Deus algum benefício pessoal, que é o que a maioria dos crentes fazem. Fazem da fé, a fé cristã, a ida às igrejas, a participação nos cultos, apenas uma tentativa de serem beneficiados. Terem algum milagre, alguma resposta, alguma porta aberta. E não é esse o fundamento da nossa fé e o propósito para que vivemos e nos convertemos. E sim, a glória de Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E, como eu disse em Tessalonicenses, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então devemos buscar conhecimento para isso. Buscar conhecimento para nossa santificação. E assim estarmos agradando a Deus. Não sejamos, irmãos, então, ignorantes no conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque você vai insistir em ser um analfabeto da Bíblia e ficar comendo na mão de falsos profetas e de evangelistas do rádio ou da TV? Por que não verificar você mesmo como os crentes bereanos, se essas coisas são assim? Por que não começar um estudo de Gênesis e Apocalipse várias vezes até a sua morte ou a vinda de Jesus? Você vai descobrir tantas coisas. Você vai crescer tanto na graça e no conhecimento. Vai crescer em santificação e vai poder derrotar todos os seus inimigos, principalmente o grande tríplice inimigo da igreja: o mundo, o pecado e o diabo. E você vai fazer isso como? Através do conhecimento. Que se cumpra na sua vida as palavras de Jesus, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a partir de hoje você faça um mergulho nas profundezas da verdade registrada nas Sagradas Escrituras. Deus te abençoe.